Olá, pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula da nossa apostila e hoje vamos tratar da aula número 10. Vamos falar sobre o sistema urinário, tá? Revisão, então, sobre o que é o sistema urinário. Então, como conceito, as atividades orgânicas resultam na decomposição de proteínas, lípidos e formação de produtos que devem ser eliminados para o meio exterior, excretados, né? A urina é um dos veículos de excreção com que conta o organismo. Assim, o sistema urinário compreende os órgãos responsáveis pela formação da urina. A gente vai falar sobre a parte das cirurgias propriamente ditas. Claro que nem todas a gente vai ver aqui. Eu peguei algumas a mais que estavam na apostila, tá? Eu acrescentei ao nosso material de algumas que a gente pode falar, que são mais práticas, e algumas também não vão estar na nossa apostila, tá? Então, a nefrostomia. Nefrostomia nada mais é que uma intervenção cirúrgica que consiste em realizar uma abertura no rim, né, com o objetivo de explorar um cálculo ou drenar, né? Ela é com o objetivo não de remoção de órgão, e sim de drenagem ou exploratória, tá? Então, usa-se uma bolsa coletora, né, para que possa ser feita essa drenagem e essa observação exploratória para que seu cálculo venha a sair por esse orifício realizado, então, porque ele seja diagnosticado e tratado. Então, aqui temos um exemplo de nefrostomia percutânea, né, onde o dreno será inserido no rim, com acúmulo de urina. Vejam que pela imagem observa-se o rim em tamanho aumentado. Então, é inserido esse dreno para realizar o procedimento, tá? E é colocada, então, uma bolsa coletora que fica para fora do corpo. Quais são os cuidados, então, no pós-operatório de nefrostomia? Então, controle de SSVV, né, que é os sinais vitais, né? Atentar-se, então, sempre para a pressão e frequência. Controle de sangramento. Manter a sondagem vesical de demora em irrigação contínua, ou seja, não clampear, deixar ela em continuidade. Atentar para os sinais de obstrução da sonda, né? Um coágulo ou algum cálculo que possa vir a descer. Realizar um balanço hídrico rigoroso, então a gente tem que sempre controlar entradas e saídas. Se tratando de pacientes renais, gente, a gente sempre deve se perguntar na questão de entradas e saídas, tá? Então, digamos que é o beabá do transplante renal, onde a gente tem que estar sempre atento a tudo que a gente for infundir e tudo que esse paciente vai excretar. Então, tudo isso precisa ser anotado, tudo isso precisa ser calculado. Tratando-se de cirurgia renal, a gente precisa saber o que entra e sai devido ao comprometimento do rim, já que o mesmo pode ter sido transplantado pela necessidade de não funcionar, ou então pela necessidade de que ele estava com sobrecarga. Então, se a gente acabar fazendo uma sobreposição líquida, a gente vai acabar sobrecarregando esse rim e vai acabar acarretando em maiores problemas, tá? Então, sempre se atentem aos cuidados de entrada e saída quando for tratar de cirurgia renal. Realizar, então, os registros de enfermagem, atentando-se para o aspecto e o volume urinário, e manter a sonda vesical de demora fixada na região suprapúbica, tá? Para controle. Outra cirurgia, então, nefrectomia. Que seria? Essa cirurgia, então, consiste na retirada uni ou bilateral de um rim, né? Ela pode ser parcial, total ampliada, que é com esvaziamento de gânglios linfáticos regionais, e a total inclui, então, a retirada de um rim após ter sido feita a ligadura dos vasos sanguíneos e ureteres pertinentes, tá? Então, a cirurgia pode ser feita como cirurgia aberta, com uma incisão através do procedimento de laparoscópio, ou com 13 ou 4 pequenos cortes na região abdominal ou no flanco, tá? Recentemente, então, esse procedimento ele tem sido realizado através de uma pequena incisão
no umbigo do paciente. Cada vez mais moderno, né? Cada vez menores os cortes. Então, aqui temos um exemplo de nefrectomia, né? Então, retirada bilateral, superior, né? E feita a ligadura das artérias e veias renais. Quais são as indicações para uma nefrectomia? Então, quando há hipernefrose, né? Quando há produção excessiva de urina e o rim não consegue drenar, devido a algum trauma, né? Alguma batida, algum acidente, anomalias congênitas, né? Já vem de formação genética, ou neoplasia renal, que é o famoso câncer, né, gente? Quanto à assistência de enfermagem no pós-operatório, quais são os cuidados que a gente deve atentar-se, né? Então, o paciente, ele deve sempre se manter em decúbito dorsal horizontal, com a cabeça flexionada para o lado, tá? Observar, então, o contínuo funcionamento adequado dos tubos de drenagem urinária, né, através da sonda de demora, da sonda de drenagem de nefrostomia e a irrigação nos casos indicados, né. Sessão de hemodiálise, então, para pacientes de nefrectomia bilateral, até que o rim volte a fazer a sua produção ativa, então, é necessário que a gente estimule através da hemodiálise, né. E demais cuidados pertinentes aos pós-operatórios normais. Então, a gente sempre tem que observar ferida operatória, quantidade de urina drenada, quantidade de líquido ofertado, né? A gente tem que sempre fazer a troca do curativo, sempre que necessário. Lembrar que é uma ferida operatória, então a gente precisa ter a técnica asséptica. Quanto ao uso da sonda, a gente sempre lembrar que ela é feita em sistema fechado, né? E para isso a gente precisa cuidar o sistema, não desfixar a sonda quando for fazer o curativo, orientar o paciente diante a situação de que quando ele for realizar a higiene pessoal, tomar o devido cuidado para não tracionar a sonda, né? E observar os sinais característicos de dor, caso o paciente venha sentir, para que seja sanado antes de que ocorra uma piora, né? E também sinais e sintomas de inflamação e infecção, né? Dor, rubor, calor, febre. Então, esses são alguns dos cuidados que a gente tem que se atentar quanto à assistência de enfermagem no pós-operatório de nefrectomia, né? Outro procedimento, então, é a cistectomia, que é a retirada total ou parcial da bexiga, acompanhada ou não da linfadenectomia regional e derivação uretral para a luz do intestino. Então, nada mais é do que ligado os linfedemas, né, os linfonodos da bexiga para outro conduto para que ela seja derivada e expelida de outra forma, tá? Então, quando é feita a retirada da bexiga, infelizmente, a gente tem que usar um outro meio para que a bexiga, a urina, seja excretada em outro lugar, né, gente? Porque ela não tem onde para armazenar. Tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de os rins, né? Os ureteres, os gânglios, né? E a bexiga. Então, o que é feito? É feita a retirada daquela pequeno círculozinho ali e desviado a bexiga para outros canais, né? A urina, desculpa, não a bexiga. Cistostomia, outro procedimento cirúrgico, então, realizado na bexiga, na qual a gente realiza uma abertura para a introdução de um catéter que ficará situado exteriormente à parede abdominal para a drenagem de urina. Então, quando a gente faz a cistectomia, porventura já a gente realiza uma cistostomia, tá? Que nada mais é do que a inserção do catéter onde a bexiga fica desviada para esse coletor através da parede abdominal. Aqui temos um exemplo de cistostomia, né? Então, quando é feita em homens, a gente utiliza a uretra, pode ser pela uretra quando possível, né? A não ser sobre salvas as exceções, em pacientes com problema de próstata, vocês vão ver que geralmente a sonda é feita na região suprapúbica. Eu tenho alguns pacientes aqui
que utilizam essa sonda suprapúbica e é bem difícil porque como é feito um orifício através da parede abdominal, esse orifício ele tem um diâmetro que não é muito fácil de se conter. Então acaba refluindo urina para o externo através da parede abdominal. Então todo curativo que vem para a gente trocar, ele acaba estando sempre úmido, né? Estando sempre fétido, porque a urina é uma coisa fétida, né? Não existe como ela ser cheirosa, né, gente? Então, assim, é um orifício difícil, né? É um curativo difícil da gente manter seco, difícil da gente manter uma asepsia correta. O paciente também não se atenta quanto a isso, então acaba ficando um pouco inviável. Porém, é necessário, então a gente acaba tentando administrar da melhor forma possível, fazendo com que o paciente tome os devidos cuidados em casa, pede para que ele troque o curativo quando ele vê que está úmido, mas não acontece bem isso, né? Quando a gente pega o paciente para fazer a troca da sonda, que a cada 21 dias, a gente observa que esse curativo já está sujo, já está fétido, está úmido, e a gente imagina que é assim que ele mantém em casa, né? Tá? Então, existem os dois tipos de cistostomia, né? Que é um através do ureter e o outro através da suprapúbica, região abdominal. Quais são as indicações da cistostomia, então? Obstrução abaixo da bexiga, né? Hipertrofia prostática ou neoplasia vesical, malformações da bexiga e da uretra, presença de fístulas vesicocorretais, né? Então, que são fístulas que acontecem através das vesículas ou vesicovaginais, então, através do reto e da vagina, e neoplasia vesical. Então, são algumas indicações para a cistostomia. Quanto aos cuidados de enfermagem, então, mas prestar atenção, né, da maneira como eu já tinha comentado, da função renal, ajudar o paciente a se adaptar com a imagem corporal alterada, né, ele vai estar usando coletor, fundo, vai estar com ostomia, né. As drenagens, então, devem ser mantidas através do sistema fechado, sempre. Manutenção e manipulação, então, devem se obedecer a uma rigorosa técnica aséptica, né? Lembrar sempre, lavar a mão, luva, todo o procedimento feito de técnica aséptica, com curativo feito de maneira correta, né? O material esterilizado de maneira correta. Os procedimentos são como segue, então, se observar e anotar a drenagem, a permeabilidade da sonda, se ocorrer drenagem de urina de uma sonda que não deveria drenar, solicitar avaliação médica imediatamente, né? Pois poderá ter o formato de uma fístula, então isso tem que ser observado. Observar alterações no aspecto da urina, por drenada, então se tiver coágulos, pus, se tiver fezes, então observar que não está no lugar certo. E manter a sonda com fixação correta, segura e confortável. Trocar os curativos, então, quando eles estiverem úmidos, né, visto que a urina, além de ser um excelente meio de cultura de micro-organismos, ela produz, devido à composição do pH ácido, queimaduras e lesões na pele. Então, a pele pode receber cuidados para aumentar a sua resistência e prevenir as alterações. Tudo aquilo que eu falei, né, gente? Manter sempre o curativo seco, mas às vezes não é possível devido ao orifício que é feito na região abdominal, então é mais difícil de a gente controlar o retorno. Observar, então, rigorosa higienização do paciente, do ambiente em que ele se encontra, para evitar odores desagradáveis e situações embaraçosas para o próprio paciente e seus familiares. Tá? Outra situação do procedimento, então, é a nefrolidotomia, que é a retirada cirúrgica de um ou dos vários cálculos, os chamados litos, situado na via excretora, desde o rim até a bexiga, tá? Então, aqui temos alguns cálculos urinários. Então, temos cálculos urinários no rim, cálculos urinários no ureter, que são os famosas pedrinhas no rim ou no ureter, que quem tem cálculo renal sabe o quanto é dolorido, né, gente? É uma dor insuportável,
Quando chega a descer um cálculo pelo ureter, o paciente, assim, refere absurda dor e é muito triste, né? Então, existem esses cálculos nesses devidos lugares, tá? Qual é a indicação, então, né, desse procedimento? Quando ocorre a urolitíase renal ou a uretral e ou a vesical. Então, esse procedimento deve ser realizado quando se tem cálculo na uretra, na vesícula ou no rim, né? Transplante renal. Então, o transplante renal envolve o transplante de um rim de um doador vivo ou um cadáver humano para o receptor com doença renal em estágio terminal. Quando não tem mais o que fazer, que a diálise não corresponde mais, então é sugestivo a um transplante renal. Os transplantes de rim de doadores vivos compatíveis que possuem um parentesco com o paciente são bem mais sucedidos do que aqueles com os doadores falecidos. Deixa eu deixar uma coisa bem clara. Transplante renal de doador falecido, né, de cadáver humano, significa que o paciente entrou a óbito em até 6 horas, e esse rim é compatível com o paciente que está na fila para recepção, tá? Não é feito através de um cadáver que está morto há 24 horas. Esse rim já secou, então não funciona mais, tá? Quando a gente consegue um transplante de um paciente que seja familiar, a propensão de que esse transplante seja quase 100% é maior, né? Do que você pegar um receptor que você não conhece, então o corpo entende isso como um corpo estranho, né? Ele precisa identificar como aquilo sendo uma coisa boa, então existe um risco chamado rejeição, né? Que pode fazer com que o rim não funcione ou funcione de um determinado tempo e depois acabe vindo a não funcionar mais. Quando eu me formei, a minha tese, o meu TCC foi sobre transplante renal. E eu tive o prazer de assistir uma cirurgia de transplante renal e aquilo foi maravilhoso, claro. Se fosse hoje, eu teria aproveitado muito mais. Na época, a gente acaba ficando vislumbrado com todo aquele material, né? Quando a gente vê aquele rim chegando na caixinha, a gente acha aquilo, nossa, incrível. Então, a gente acaba não aproveitando da maneira necessária, né? Não prestando atenção em todos os detalhes. Até porque, quando a gente está na faculdade, a gente não tem muito ideia do que é isso, né? A gente sabe o que a gente aprendeu lá durante a aula e durante o estágio, e aquilo é tão fino, aquilo é tão simples, que a gente não tem noção do que a gente vai entregar lá na frente, o que a gente vai pegar lá na frente, né? Então, o meu paciente transplantado renal, ele era da cidade de Chapecó. Eu lembro bem que eu fui assistir a cirurgia, porém, quando eu cheguei lá no centro cirúrgico do regional, o médico responsável pela cirurgia não me deixou entrar. Então, eu não consegui assistir a cirurgia lá e eu fiquei extremamente chateada, fiquei muito decepcionada, porque eu queria muito assistir, aquilo era uma coisa que me deixava muito curiosa. Sempre gostei de transplante renal, sempre gostei de hemodiálise. Aí, quando eu estava faltando 3 dias ou 4 dias para apresentar o meu TCC, surgiu um transplante renal na cidade de Pato Branco, que era onde eu estudava, e eu acabei assistindo essa cirurgia lá. Então, foram 8 horas de cirurgia, mas foi maravilhoso, assim, saí de lá realizada, né? Claro que hoje a gente não lembra de tudo que aconteceu, mas, assim, como experiência, foi muito válida. Então, voltando à nossa aula, é realizada, então, uma incisão cirúrgica no abdômen do paciente. Gente, desculpa, eu tô com alergia de alguma coisa que eu passei aqui em casa. Não sei o que é, está me coçando o nariz, tá? Não é Covid, fica tranquilo. Então, é realizada uma incisão cirúrgica no abdômen do paciente, onde é inserido o rim na cavidade abdominal. Não é posto o rim lá nas costas, aonde é a localização dele, tá, gente? A gente acaba deixando o rim que não funciona, porque ele já está em processo final,
e desvia todas as artérias e veias para o novo rim e conecta ele à bexiga, tá? Então, veja aqui como que funciona. Na verdade, o paciente que tem um rim acaba ficando com, tem 2 rins, acaba ficando com 3, né? Raramente é tirado, tá? Então, é desviada, então, todas as veias e artérias, né? E é ligado ao ureter, para que possa ser drenada a urina para lá. Quais são as indicações, então? Teoricamente, todo paciente com insuficiência renal, abaixo de 60 anos, constitui-se como receptor potencial. As anomalias congênitas ou hereditárias do trato urinário também são importantes, né? São indicações absolutas para o transplante. Assistência de enfermagem, então, no pós-operatório, observa-se, então, sinais de rejeição, né? Que são febre, oligúria, que é a ausência de urina, né? O rim não drena, aumento da pressão ou hipertensão, edema ou dor na área do transtor. Então, deve-se administrar drogas imunossupressoras, né, cuja dosagem será gradativamente reduzida, devendo, porém, ser mantida indefinitivamente. Claro que isso é coisa que o doutor vai prescrever, né, gente? A gente vai apenas administrar e dar de acordo com a necessidade do paciente para que ele não tenha essa dor. E essas drogas imunossupressoras acabam evitando que o nosso sistema imunológico identifique esse rim como uma coisa totalmente estranha e faça com que ele seja rejeitado. Então, é para isso que elas funcionam, né? Prever e evitar todas as outras complicações possíveis, então, principalmente as infecções, porque, como é uma cirurgia de grande porte, qualquer infecção pode fazer com que esse procedimento venha a falhar. Então, cuja prevenção se faz pelo isolamento reverso ou protetor, né? Alguns problemas gastrointestinais então, se manifestam por hemorragia, hematemas e melena, né? Que é a presença de cocô nas fezes, e são ocasionados pelo emprego dos esteroides. Então, a melena é quando ocorre a mudança da coloração das fezes, né? A coloração fica branca, as fezes ficam brancas. Ou estenose ou fístula do ureter enxertado. Então, quando ocorre uma estenose, significa que o ureter simplesmente parou de funcionar e ele estenosou, ele parou, colabou, né? E a fístula ocorre, então, o rompimento de algum pedacinho, ocorrendo uma evisceração ou uma laceração desse ureter. Tomar os demais cuidados no pós-operatório de grandes cirurgias. Então, aquela mesma velha história, né, gente? Verificar sinais vitais, observar drenagem, inserção de líquidos, qual é o líquido, a quantia de líquido ofertado, qual é a quantia de líquido excretado, dieta conforme a necessidade, observar sinais e sintomas de dor, sinais e sintomas de infecção e inflamação. Então, tudo isso são coisas do dia a dia, coisas necessárias que acabam se tornando rotina, né, da enfermagem. Cuidados com curativo também, né? Agora vamos falar sobre prostatectomia, então, que é a retirada da próstata e áreas de metástase com ou sem orquiectomia bilateral, que é a orquiectomia, então, que é a remoção dos testículos, né? Então, nessa cirurgia, retiram-se os testículos produtores de testosterona, que é um hormônio essencial para o crescimento do câncer da próstata, né? Tão funcional e tão desfuncional ao mesmo tempo, se for parar para pensar, né? Testosterona estimula, então, o crescimento do câncer de próstata e também estimula a produção de espermatozoide para a germinação e a gestação, né? Aqui, então, temos 2 exemplos, né? De uma próstata e uma bexiga normal, né? Uma visão de frente de uma delas. E a maior aqui, então, temos uma bexiga, assim, que retém a urina, porque ela fica espremida, né? Pela próstata. Então, a próstata aumentada faz com que a urina também fique maior, desculpa, gente, a bexiga fique maior, e faz com que a uretra se esprema devido
aumento da próstata, causando um bexigoma, por isso a necessidade de utilizar uma sonda, tá? Quais são as indicações, então, para prostatectomia? Hiperplasia prostática benigna, né, que é o aumento dos tecidos glandulares da próstata, adenoma de próstata, adenoma, então, é um tumor benigno, e o adenocarcinoma de próstata, que é o tumor maligno, né, o neoplásio. Assistência de enfermagem, então, a equipe deve estar alerta, principalmente quanto à presença de hemorragia, que podem levar a choque, né, choque séptico. Observar o frasco de drenagem e os curativos do local de incisão para detectar se há sangramento, anotar a hora e a quantidade da micção após a retirada da sonda, né? Então, quando é feito a sondagem da cirurgia desse paciente após, é induzido para que ele volte à atividade miccional normal. Alguns pacientes, ao decorrer dos anos, perdem essa função, tá? Então, eles acabam tendo que utilizar a sonda durante o restante da vida, porque faz com que o ureter fique tão espremido, tão colapsado, que ele deixe de funcionar. E aí acaba fazendo com que o paciente perca a função de micção e acabe sempre com bexigoma. Então, alguns são mantidos à sonda para comodidade e melhora na qualidade de vida, né? Porque é bem desconfortável, tá? Administrar os medicamentos prescritos pelo médico, né? Sempre. Vasectomia, outro procedimento realizado em homens, então, né? É um método de contracepção permanente, né? Alguns são reversíveis pelo próprio organismo, mas a maioria deles não ocorre, né? Então, os canais que levam os espermatozoides produzidos dos testículos até a vesícula seminal são amarrados e interditando o seu trânsito. Quais são esses canais? Os canais deferentes, né? Simplesmente eles. Então, aqui temos os testículos, que é onde é a fábrica dos espermatozoides. O canal deferente ali é onde ele é bloqueado, onde ele é cortado, né, para que não ocorra mais essa introspecção de espermatozoide, onde ele não possa percorrer o canal e ser liberado, né? E então é feito um método de contracepção. É feita então a parada de produção. Quais são, então, as indicações da vasectomia? Então, a vasectomia unilateral, ela é empregada em casos de epididimite, né? Então, inflamação do epidídimo recorrente. Então, quando ocorre frequentemente essa inflamação. E bilateral na esterilização humana. Então, quando é feito a esterilização, o método de contracepção, então é feito o corte dos dois canais diferentes, direito e esquerdo, né, gente? Assistência, então, no pós-operatório. Após a cirurgia, geralmente o paciente já pode ir para casa, tá? Ele deve permanecer em repouso por 24 horas, né? E cuidar na questão dos esforços. Então, quando chegar em casa, ele deve providenciar um saco plástico com gelo, protegido com uma toalha, e colocar sobre o escroto de 4 a 6 horas. Esse procedimento ajuda a diminuir as dores, o edema e o hematoma. Não tomar banho muito quente nas próximas 24 horas, porque o calor da água ocorre hemorragia, né? Esportes, então, são liberados após uma semana, vida sexual em 72 horas, ou conforme, né, a segurança do paciente, então a gente sempre orientava isso. Só após o resultado do espermograma negativo para a presença de espermatozoides, você será liberado para relações sem engravidar. Então, a gente sempre orienta o paciente, orientava, no caso quando eu trabalhava no hospital, a gente sempre orientava o paciente para que, durante os próximos 30 dias, ele mantesse relação com camisinha, né, ou com algum outro método contraceptivo, para que a gente tivesse certeza de que o procedimento foi bem sucedido, né? E aí, após isso, o doutor pedia, então, a coleta do espermograma para saber se tinha ou não algum material que tinha ficado. Porque o que acontece? Quando é feita a cirurgia, fica
no canal alguns espermatozoides. Então, ele vai ser cortado em um determinado local. Abaixo disso, os espermatozoides não vão conseguir subir. E os que estão acima, eles vão descer. Então, pode sim ocorrer a fecundação e ocorrer a gestação durante 7 dias ou mais após realizado a vasectomia, desculpa, tá? Então, usar suspensório escrotal por 5 dias, então é um protetor, né? Os pontos cairão sozinhos e tomar medicação conforme a prescrição médica, caso venha ter dor. Outro procedimento realizado, então, nos homens é a orquiopexia, né? Que trata-se da fixação cirúrgica de um dos testículos ou de ambos dentro da bolsa escrotal. É um procedimento que ocorre quando o paciente tem o testículo que não desceu, né? Um desceu e o outro não desceu. Então, ele fica ligado na parede abdominal. Geralmente, esse procedimento já é observado quando é criança, né? Então, é feito logo após uma idade adquirida para que possa ser feito esse procedimento, tá? Quais são as indicações? Em caso de anomalia de localização dos testículos, então, eles podem ser de 2 tipos. Criptorquidia, que é uma retenção do testículo no interior da cavidade abdominal, ou ectopia testicular, né? Que é a localização do testículo fora do trajeto da descida normal, podendo ser encontrada no subcutâneo, na região crural ou femoral, na base do pênis e até no períneo, tá? Então, vários locais de fixação eles podem ter. Ostectomia. Ostectomia também é um procedimento realizado nos homens, né? É um procedimento cirúrgico que consiste na retirada de pele e cobre a extremidade do pênis, a circuncisão. Popularmente conhecida como fimose, né? Então, o que acontece? Acontece que no pênis normal, a gente tem o prepúcio e tem a glande, e esse prepúcio, ele traciona, ele retrai. Quando o paciente apresenta a fimose, esse prepúcio, ele não pode ser retraído, não pode ser observado a glândula peniana. Então, ocorre que é realizado essa ostectomia, né? Onde é retirado, feito um corte e retirada essa pelezinha que recobre a glândula e não retrai. Tá? Aparentemente, uma cirurgia simples, mais comum do que a gente pensa. As crianças, geralmente, quando nasciam com isso lá no hospital, o doutor já deixava dito, avisado as mãezinhas, né? Tive, acho que, uns 3 meninos que nasceram com isso. Então, já foi avisado a mãe para que ela se tranquilizasse, porque é bem característico. O pênis da criança, ele nasce bem avermelhadinho na ponta e ele nasce mais grossinho. Então, é bem fácil de identificar. Agora vamos às cirurgias femininas, sistema reprodutor feminino, né? Esterectomia, radical ou bilateral, com anencectomia total. Já vamos explicar o que é. Então, às vezes a cirurgia é acompanhada da retirada dos ovários, das trompas, né? Então, quando ela é retirada ovários e trompa, a gente diz que ela é uma esterectomia total com anencectomia. Bilateral, ou então uma esterectomia radical, onde é retirada tudo, né? Conforme o nome diz. Tipos de esterectomia. Então, temos a parcial, onde ela remove 2/3 do útero, né? Onde ela é removida a cervice, e é removida também as trompas e ovários. A total, onde remove o útero e a cervice. E a radical, onde remove útero, cervice, vagina, trompas e ovário. Então, é retirado todo o anal. Quais são as indicações? A ablação endometrial em pacientes com sangramento uterino anormal, miomas uterinos associados a dor e sangramento uterino anormal. O útero, então, com um volume maior de 500 centímetros, né?
Quando há um aumento do útero, então é indicado a esterectomia. Rotura uterina, rotura então é virada do útero, né? Quando ele se localiza em outros ângulos, né? Como, por exemplo, giro vertido, antero vertido, né? Infecção urinária recorrente, neoplasias, né? Crescimento de células NIC1, NIC2 e NIC3, doenças trofoblásticas, né? Problemas de coagulação, deslocamento prematuro de placenta, dequitação patológica, né? Onde a placenta não sai, ela fica grudada. Atonia uterina pós-parto, ou seja, o útero não contrai, ele não tem o movimento de contração, então ele fica sem atonia, ele fica mole e grande. E inversão aguda do útero puerperal, né? Então, também é um fator de retirada. Quais são as formas de realizar uma esterectomia? Então, temos a via vaginal, onde é retirada pela vagina, né? E a via abdominal, onde é feita uma incisão cirúrgica, como se fosse uma cesariana. A esterectomia, ela constitui atualmente uma das cirurgias mais realizadas em todo o mundo, e a maioria delas é por via abdominal. As indicações mais frequentes são doenças benignas, endometriose, hiperplasia, problemas uterinos, útero aumentado, né? Doenças malignas, então, representam em torno de 10% das indicações. As indicações para esterectomia abdominal são doença uterina benigna, então, quando o útero não apresenta nenhum problema. Doença benigna de tuba e ovário, neoplasias malignas, doença gestacional trofoblástica, que é a incompatibilidade fetal, né? E todas as alternativas, né? Então, todas elas se encaixam. Formas da realização. Então, esterectomia supracervical laparoscópica, então é feita através da laparoscopia, né? Feito apenas 3 furinhos no abdômen, a forma mais clássica de ser feito. A esterectomia vaginal, então, é feita onde é retirada pela vagina, e a esterectomia abdominal, onde é feito um corte cirúrgico, como se fosse uma cesariana. Aqui temos um antes e um depois, né? Como que fica após uma esterectomia. Quais são os cuidados do pós-operatório imediato, né? Então, a gente tem que transportar o paciente mantendo ele de ponto dorsal, verificar sinais vitais de 2 em 2 horas, observação constante, atenção à hemorragia, apoio emocional ao paciente, observar o nível de consciência, aquecer o paciente de acordo com suas necessidades e instalar o balanço hídrico. Sempre que um paciente é submetido a uma cirurgia, a gente observa que eles possuem como mecanismo de defesa tremores, tá? Após a anestesia, pacientes apresentam sempre uma classificação de tremor. Isso é um movimento voluntário para que indique que o corpo está entrando em processo de restauração, tá? Então, a gente sempre oferece a coberta, o material necessário, porque ele vai sentir esse tremor e ele vai dizer que está com frio mesmo lá fora estando a 40 graus. Quanto ao pós-operatório tardio, então, controlar e anotar os parâmetros vitais de acordo com a evolução clínica do paciente ou a prescrição médica, né? Controle de hidratação venosa, mudar de decúbito, prestar higiene, trocar o curativo de 12 em 12 horas de acordo com a prescrição do enfermeiro-chefe e ficar atento ao aparecimento de alterações como dor, alteração de temperatura, náusea, vômito, sede, soluço, choque ou alterações urinárias. Até porque essa paciente vai estar sondada, né? Quando é feita a cirurgia através de via vaginal, é sondado na sala de cirurgia. E quando é feita a cirurgia através da via abdominal, é sondado antes do procedimento. Então, eu aconselho se o paciente retornar ao hospital, no caso que ela tenha febre persistente, vômitos incessantes, dor no abdômen que não passem com a medicação, secreção fétida na ferida da operação, né?
ou vermelhidão, ou calor ou sangramento, e grandes sangramentos maiores do que a menstruação. Outra cirurgia ginecológica, então, é a oforectomia, que a gente já tinha falado ali, antes da esterectomia, que é a retirada do ovário, né? De um ovário, tá, gente? E aí é deixado o outro para que possa se ocorrer a ovulação e ainda a obtenção de todos os hormônios. E também a cistectomia ovariana, que é a retirada dos cistos benignos do ovário. Aqui temos um ovário, né? Ele é a finalização do nosso útero, e temos um cisto ovariano formado aqui abaixo do ovário. Acompanhei várias cirurgias de retirada de cistos, cistectomia, oforectomia, anestectomia, histerectomia também. Muitos cistos são água, tá? A gente chegou a tirar um cisto em formato de ovo, ele era grande assim mesmo na parede abdominal, só que a paciente não tinha dor, não tinha nada. Por incrível que pareça, ela não tinha sintoma nenhum. Ela nem sabia que ela tinha. Foi feito durante uma cesariana em que a gente conseguiu observar esse cisto. E aí o doutor tirou ele e esvaziou. Os cistos ovarianos, então, eles têm alterações funcionais, tem os tumores benignos e tem os tumores malignos, né? Qual que é o tratamento, então? É uma laparotomia, onde é feita uma cirurgia exploratória, né? Nos tumores volumosos ou com patologias ginecológicas associadas. Inspecionar as duas gônadas, então. Cistectomia, que é a retirada. Oforectomia parcial, o sadio junto ao hilo ou completa. E anensectomia total. Então, se busca deixar sempre para que ocorra a produção de hormônios, que a mulher não sinta tanto perca de cabelo, né, alteração hormonal, para que ela tenha que fazer suplementação, quanto a anensectomia total, onde é retirado os dois, e é necessário fazer, então, a complementação hormonal, a mulher entra em menopausa precoce, ela tem alguns sinais e sintomas bem característicos, né, da falta de hormônio. Mastectomia, outro procedimento cirúrgico realizado então, nas mulheres, é a retirada, não só das mulheres, gente, desculpa, mas dos homens também. Está ocorrendo bastante câncer de mama nos homens, segundo pesquisa. Então, é a retirada total da mama com pele, areola e mamilo. É a opção mais segura para tumores extensos. Quando é realizada atualmente, quase sempre, ela acompanha de reconstrução mamária imediata e proporciona resultado bastante satisfatório. Então, não é mais feita a mastectomia e deixada a mulher sem uma mama, né, gente? Até porque isso é considerado, não sei nem a palavra que a gente deve utilizar, mas é horrível você tirar uma mama, você tira toda a autoestima da mulher, você deixa ela totalmente frágil quanto a isso, né? Então, graças a Deus, eles aderiram à técnica em que é retirada uma mama e já é inserida uma prótese para que a mulher não se sinta tão mutilada. Essa é a palavra. Então, é retirada a mama, é retirado todos os linfonodos, né? E é feito uma incisão extremamente grande, e aí é inserida, então, uma outra prótese. Quais são as modalidades da mastectomia? Então, ela pode ser simples ou total, onde é retirada uma mama com a pele e complexo areolo-capilar. Então, é retirado todo o material, deixado toda limpa para que não ocorra o crescimento dos gânglios. A mastectomia com preservação de um ou dois músculos peitorais, acompanhada da linfadenectomia axilar radical. Então, é retirado os linfonodos existentes na axila, né? E a mastectomia com retirada dos músculos peitoral, acompanhada da linfadenectomia axilar radical. Então, um era retirado só a parte em que estava alterada e o outro é retirada a parte total. E a mastectomia com reconstituição imediata, quando possível. Alguns cuidados que a gente tem que ter quando o paciente é mastectomizado. Claro,
isso, de via de regra, ele já vai chegar para você e vai dizer, eu tenho mastectomia, então, desse lado, né, lado direito, lado esquerdo, por favor, cuidado. Esses são esses cuidados. Paciente com mastectomia, nunca, em via de regra, nunca a gente deve aferir os sinais vitais, né, pressão, e funcionar no lado em que foi realizada a mastectomia, tá? Então, manter o membro do lado onde foi realizada a mastectomia sempre livre. Nunca funcione e nunca verifique sinais vitais do lado da mastectomia, tá? Sempre utilize o outro braço. Por quê? Porque é retirada uma grande quantidade de vasos, uma grande quantidade de linfa, de linfedema, de linfonodos, e isso faz com que o braço não tenha o mesmo retorno e a mesma particularidade que o outro onde não foi realizada a mastectomia, tá? Então, quando for um paciente com mastectomia, ele sempre vai avisar, sempre, porque ele sabe disso como cartilha, tá bem? Então é isso, pessoal. Terminamos mais uma aula hoje. Semana que vem temos mais uma e na outra mais uma aula e aí encerramos a nossa apostila. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um beijo a todos e até mais.